Tu estarás comigo. Tu estás comigo. Tu és meu Deus, o meu Senhor e a minha salvação. Meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confio em Ti. Tu estarás comigo. Tu estás comigo. Diga! E Tu me amas, Tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim. Tu me amas, Tu me amas, eu sei, e a minha alma sabe bem. Eu sei, me sustentas, eu sei, me conheces. Tu és meu Deus, meu Senhor e a minha salvação. Meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confio em Ti. Tu estarás comigo. Tu estás comigo. Diga! E Tu me amas, Tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim. E Tu me amas, Tu me amas, eu sei, e a minha alma sabe bem que Tu me amas, Tu me amas, eu sei, Tu me amas, Tu me amas, eu sei, e a minha alma sabe bem. Eu sei, me sustentas, eu sei, me Aquele que estás contigo no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e Ele dirá: eu sou o teu Senhor e a tua fortaleza. Debaixo de tuas asas eu estarei seguro. Eu quero estar nos braços do Pai. Tu me amas, Tu me amas, eu sei. Diga! Tu me
perceber, eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Cante. Que não me abandonou todas as vezes que eu caí. Diga. E ficar feliz. E ficar feliz. E eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, tu me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Declare. E não me abandonou. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Oh, e ficar feliz. Oh, não, não, não. E não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Escute. Mas eu vaguei mundo afora, mas eu não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Levante suas mãos e diga: eu vou. O que tenho agora, eu tenho você. Só tenho você. Só falta
tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Escute. E Ele não me abandonou todas as vezes que eu caí, e só basta eu falar pra Ele me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Mas Ele não te abandonou todas as vezes que você caiu, e bastou você falar pra Ele te ouvir e ficar feliz. E não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, Ele vai estar do nosso lado. E não importa o que aconteça, não importa o tamanho do seu pecado, não importa, Ele está com você, Ele não te abandonou, não. Você pode pensar que tudo acabou, mas Ele está te dizendo: você é meu filho, você é meu filho, eu seguro em tua mão, eu seguro em tua mão. Eu paguei, eu paguei mundo afora, mas não encontrei. Eu tenho você, eu só tenho você. Mundo afora, diga. Só tenho você, mas só faltava eu perceber. Aleluia! Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus, Ele está aqui neste lugar. Aleluia! Glória a Deus. Escute. Abraão, sai de tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Tu vais para uma terra que eu ainda te mostrarei, longe de teu pai. E nesse caminho engrandecerei teu nome, mudarei tua história e farei de ti uma grande nação. E abençoarei todos que te abençoarem, e te darei um novo nome, e farei de ti uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus, os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu vou surpreender. Engrandecerei teu nome, eu mudarei tua história
e farei de ti uma grande nação. E abençoarei todos que te abençoarem, e te darei um novo nome, e farei de ti uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus, os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou. E se tu saíres da tua terra, da tua parentela, pra quem sai do milagre, pra quem sai do providência, pra quem sai eu dou saúde, e eu trago a existência, e tudo aquilo que não existe. Pra quem sai eu faço tudo, pra quem sai eu dou saúde, e eu trago a existência. Mas nesse caminho engrandecerei teu nome, eu mudarei a tua história e farei de ti uma grande nação. E abençoarei todos que te abençoarem, eu te darei um novo nome, e farei de ti uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus, os meus projetos são maiores que os teus. Mas eu te prometo, eu vou surpreender. E se tu saíres da tua terra, da tua parentela, pra quem sai, eu trago a existência, e tudo aquilo que não existe. Pra quem sai eu faço tudo. E se tu saíres da tua terra, da tua parentela, pra quem sai do milagre, pra quem sai do providência, pra quem sai eu dou saúde, e eu trago a existência, e tudo aquilo que não existe. Pra quem sai eu faço tudo, pra quem sai eu dou saúde, e eu trago a existência. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Só os que estão alegres, gratos a Deus, dê o seu melhor aplauso, o seu melhor glória a Deus, porque o seu coração está transbordando de alegria, porque hoje é o dia que Deus marcou para que você estivesse aqui. Hoje é o dia que Deus marcou para que o teu milagre chegue na tua casa, na tua vida, na tua família. Quem crê nisso? Glória a Deus. A palavra de Deus diz, queridos, santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, querido, é a verdade. Ela nos santifica, ela nos direciona, ela nos faz caminhar, nos guarda e principalmente nos faz parecer mais com o nosso Pai. Então, queridos, não sei como você chegou aqui hoje, se você chegou um pouco abatido, triste, mas eu tenho convicção do que eu vou dizer para você. Eu creio num Deus de milagres. Eu creio num Deus que restaura. Eu creio num Deus que tudo aquilo que você pode imaginar, tudo, é pouco para o nosso Deus. É pouco para o que Deus pode fazer na nossa vida. Você crê nisso? Glória a Deus. Então nós vamos entrar agora no momento da palavra. Eu gostaria que você, nesse momento, orasse comigo, entregando esse momento tão importante ao Pai. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade de estarmos na Tua casa, Pai. Aqui nós erguemos as nossas mãos, Pai, em adoração a Ti, dizendo que sem a Tua presença, nós não somos absolutamente nada, Senhor. E da mesma forma, Pai, nós estamos entrando agora, no momento da palavra, no momento onde nós seremos direcionados por Ti, aonde a Tua palavra vai nos mostrar o caminho da santificação,
onde a Tua palavra, Senhor, vai nos mostrar qual o caminho nós devemos percorrer, porque não são os nossos, mas os Teus caminhos. Por isso eu te peço, Pai, mais uma vez, usa o Teu Filho, Pai, usa o Teu Filho, que nós sabemos que sairemos daqui transbordando da Tua presença. Hoje sairemos daqui convictos da promessa sobre as nossas vidas, e assim nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Você crê nisso? Dê o seu melhor aplauso a Jesus, glória a Deus. Boa noite, muito boa noite. Prazer estar com vocês aqui na The Alpha. Meu nome é Daniel Brunet e eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para começar hoje. Aliás, vocês podem se sentar, gente. Em nome de Jesus, senão vai ficar todo mundo em pé. A notícia ruim é que não é o pastor Jário que vai pregar hoje. Você que ficou meio xoxo quando percebeu isso, repete comigo: queima Jesus. Mas a boa notícia é que eu venho trazer e compartilhar com vocês uma palavra que vem de Deus, vem da parte de Deus para o seu coração. Eu venho falar de coisas que a gente precisa aprender na nossa caminhada da vida cristã. Coisas que às vezes são muito difíceis para a gente. E por mais que a gente frequente a igreja há tanto tempo, às vezes a gente tem dificuldade de cumprir aquilo que parece óbvio. Uma das coisas mais difíceis da nossa jornada cristã é aprender a confiar em Deus. Eu vou falar mais sobre isso, você vai entender. E uma outra coisa que parece tão óbvia para a gente, mas que não é a gente entender de fato o que é fé. Não é óbvio? Todo mundo aqui é cristão, a gente tem fé em Jesus, não é isso? Mas às vezes a gente pede alguma coisa e não acontece. Aí a gente cria um argumento. Ah, não era a hora, eu não orei direito. Ih, acho que eu orei na hora errada. A gente precisa entender que fé não é pedir com vontade. Que a gente não pode usar a fé, ou o que muitos acham que é fé, para fazer Deus realizar algo que nós queremos. Muitos de nós passam anos dizendo: Deus, eu quero tanto um carro, eu quero tanto uma casa nova. Deus, faz isso. Deus, eu preciso disso. Deus, eu quero aquilo outro. E aí a pessoa diz: mas eu pedi com vontade. Mas eu fiz do jeito que tinha que fazer. Por que não aconteceu? Será que a minha fé não funciona? Será que só funciona a fé do pastor Marcelo? Por que eu peço e não acontece? Porque fé não é pedir com vontade. O apóstolo Paulo, ele nos fala em Hebreus 11:1, que eu vou ler aqui para vocês. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos, e ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Olha isso. A fé nos dá a convicção de coisas que não vemos. Então vamos começar a entrar no entendimento. O nosso Deus é invisível. Quando Ele nos dá uma missão, Ele aponta uma direção. Ele não diz qual é o final da história. Ele não diz o que vai ter lá na frente. Ele não fala assim: meu filho, eu vou te dar uma casa de 3 andares, com 7 quartos, 2 cozinhas e Wi-Fi liberado. Ele não faz isso. Ele diz: começa a caminhar. E lá no caminho eu te encontro e te dou mais uma ordem. Fé não é pedir com vontade. Fé é fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Se você estiver anotando, anota isso, porque isso vai fazer diferença na sua vida. Quando eu tive esse entendimento, eu falei: caramba, então não é qualquer coisa que eu vou pedir e vai acontecer. Não é. A gente
distorce a Bíblia para tentar fazer valer a nossa vontade, mas vale o que está escrito e da forma que Deus quis registrar, e não conforme a nossa vontade. Se você pedir qualquer coisa que não esteja na palavra, não vai acontecer. Ah, mas a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Está distorcendo para você ter algo que você quer. Isso não é fé, isso é distorção da fé. Tem um outro versículo maravilhoso que nos mostra na prática o que é a fé. Gênesis 12, versículo 1. Enquanto coloca no telão, eu queria saudar os pastores, meu pai, Dário Brunet, que está aqui, pastor Maurício, pastor Marcelo Júnior, pastor Marcelo, mandar um abraço para a equipe da Consolidação, Ministério do Meu Coração. Estamos presentes. Olha só, aliás, no louvor, cantou uma música que fala sobre isso. Deus vira para Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra da tua parentela, e vai para a terra onde eu te mostrarei. Sabe o que Abraão fez? Levantou e foi. Isso é fé. Ele sabia para onde ele estava indo? Não. Ele sabia o que ele ia encontrar no meio do caminho? Ele tinha alguma promessa de que ia dar certo? Deus só falou, vai, ele foi. Fé é fazer aquilo que Deus mandou você fazer. E se você estiver pensando, mas o que Deus mandou eu fazer? Está aqui, ó. Não falta promessa, não falta ordem, não falta orientação na palavra de Deus. E aí a gente pega um versículo que nos ajuda a ter fé, que diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a questão é a gente mudar o nosso entendimento sobre o que é fé, sobre o que é confiar em Deus, e começar a querer fazer aquilo que Ele mandou. Porque, do caso contrário, você fica colocando a sua vontade na frente da vontade de Deus, e aí você começa a pedir um monte de coisa, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus faz um milagre, Deus, por favor, Deus, olha para mim. Uma coisa muito importante é a gente entender quem é quem na história. Deus não é o seu ajudante de ordens, que você fica pedindo para fazer as coisas. Yahvé é o seu Deus. Responda para mim, Deus sabe de todas as coisas? Você sabe? Deus sabe o futuro? Você sabe? Então por que muitas das vezes você fica, Deus faz a minha vontade, Deus faz a minha vontade, quando Ele está falando, eu tenho um plano para você, por que você não confia em mim? Eu vou te falar porque a gente não confia em Deus. Tem mais ou menos 2 anos que eu me mudei para cá. Saí do Rio de Janeiro e vim morar em Alphaville. E eu comecei um novo processo na minha vida. Um novo processo da minha vida profissional. Eu deixei um emprego de carteira assinada, eu deixei a segurança, uma carreira, para começar a trabalhar com comunicação digital na internet. Todo mundo aqui que enfrenta o desafio do empreendedorismo passa a acreditar mais em Deus. Passa a acreditar mais em Deus. O problema é que nós, seres humanos, continuamos querendo fazer as coisas do nosso jeito. Eu absolutamente não tenho nada contra o conhecimento, porque eu sou um cara que busca conhecimento todo dia. Eu fiz faculdade, eu fiz 2 pós-graduação, eu estudo, faço curso na internet, eu busco conhecimento. O problema é que às vezes a gente quer colocar o conhecimento, a estratégia humana, na frente do Espírito Santo. E aí você vê alguém fazendo algo, fala, vou fazer igual, porque se deu certo com ele, vai dar certo comigo. E aí você fala, não, eu conheço fulano, fulano vai me ajudar, então vai começar a ser desse jeito e vai dar certo para mim. E aí você não para perguntar, Deus, o que eu tenho que fazer? Para que você fique mais confortável, eu quero te dizer que isso não acontece só com você. Se a gente abrir em Lucas 5, a gente vai encontrar uma história
de um pescador experiente, um empresário, chamado Pedro. Ele tinha sócios, João e Tiago, os filhos de Zebedeu. Juntos, eles tinham a Pedros S.A., uma equipe, uma empresa de pesca. Era uma empresa, a Bíblia fala que Pedro tinha sócios. Em determinado momento da vida, Pedro passou a noite inteira no mar da Galileia jogando a rede, do jeito que ele sabia fazer, com a estratégia humana que ele tinha, com a competência que ele tinha, com a estratégia que ele tinha. Mas naquela noite, ele não pegou nenhum peixe. Naquela noite, ele passou em branco. Agora imagina você, está ali um empreendedor, um trabalhador que precisa buscar o sustento, ele buscava o sustento dele no mar, ele passou a noite inteira trabalhando e não veio nada. Pedro era experiente, Pedro sabia o que estava fazendo, assim como vocês, assim como eu, dentro de sua área. E às vezes no trabalho a gente começa a pensar, eu vou usar essa estratégia, eu vou fazer desse jeito, eu vou resolver assim, eu vou ligar para o fulano, sim ou não? Sim. Pedro também fez isso. Até que no raiar do dia, ele estava às margens do mar da Galileia, limpando as redes, e apareceu Jesus. E aí Jesus falou para ele, Pedro, volta para o alto mar e lança as redes. E aí ele vem com a desculpa, passei a noite toda lá. É como se ele falasse, olha Jesus, eu sei o que eu estou fazendo, hoje o mar não está para peixe, eu faço isso aí desde que eu sou criança, hoje os peixes não estão por aqui, aconteceu alguma coisa, teve um desequilíbrio, então passou alguém antes e pegou todos os peixes, mas hoje não está dando. Ele falou, ó, acabei de vir de lá, mas na sequência, Pedro tomou a decisão certa, ele falou, se é tu que está mandando, eu vou voltar e vou jogar a rede. E ele volta, e ele joga a rede, e você conhece essa história. A rede ficou repleta de peixe, mas tão cheia de peixes que Pedro precisou pedir que um outro barco viesse, e esse outro barco também ficou cheio de peixes a ponto de quase afundar. A estratégia humana pode falhar, a de Deus nunca falha. A gente só tem um problema quando a gente ouve isso, é porque amanhã algumas coisas vão bater na nossa porta, porque nós seres humanos somos mestres na arte de inverter prioridades. A gente coloca a nossa vontade na vontade de Deus, a gente coloca o nosso sonho acima do sonho de Deus. Por mais que você venha à igreja desde pequeno e a sua Bíblia seja maior do que a minha, eu sei que em algum momento da sua vida você faz isso, porque nós somos humanos. A Bíblia não diz que a gente tem que vigiar? Está falando disso também, vigiar a nossa fé o tempo inteiro. Então nessa minha caminhada de 2 anos para cá, eu fui aprendendo a confiar em Deus. E talvez a minha história seja compartilhada e seja a mesma de muitas pessoas que estão aqui. Confiar em Deus é quando chega ali no dia 30, você tem uma conta alta para pagar e você não tem o dinheiro. Aí você fala, e aí agora? Não, mas Deus me deu a direção, Deus vai prover. Aí quando faltam 5 minutos para o banco fechar, plim, toca o celular. Caramba, caiu um dinheiro na conta, vou pagar a conta. Já aconteceu com você ou só comigo? Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Porque quando Ele diz que vai acontecer, vai acontecer. E por que a gente não confia? Porque existe uma coisa que a gente não consegue entender de Deus e a gente consegue entender só o do mundo, e essa coisa se chama tempo. Você consegue entender que as coisas no seu tempo são boas, mas a gente não consegue entender que as coisas no tempo de Deus são melhores. Quando a gente olha para o nosso tempo e para a nossa urgência, a gente quer que tudo aconteça logo, porque, nossa, se acontecer logo, vai ficar tudo bom, aí eu vou poder dar aquela descansada, e eu vou poder relaxar, tem que ser agora, Jesus. Quem é Deus?
Você ou ele? E aí você dobra o joelho, e aí você faz campanha, e aí você fica pedindo. Quando você pede a sua vontade, mas não pergunta se é a vontade dele. Deus é um pai, e um pai bondoso. Um pai bondoso nunca vai dar algo para o filho que o filho não possa controlar, brincar e se divertir. Um pai nunca vai virar para o filho e falar assim, ó, toma essa faca, ou então toma esse carro zero, se o filho tem 7 anos, tem 4 anos. Não, mas essa faca vai ser ótima para eu trabalhar, abrir um restaurante japonês, mas você tem 4 anos. Não, mas esse carro é lindo, maravilhoso, eu sei que você tem dinheiro, pai, mas você tem 4 anos. Você nem alcança o pedal, por que está me pedindo isso? Quando a bênção chega na mão errada e no tempo errado, ela vira maldição. E para te proteger, Deus não te dá na hora errada. Para que você possa aproveitar o máximo que Ele tem para você, Ele sabe a hora. E Ele te entrega na hora. Qual é a nossa dificuldade? Entender que o tempo dele é melhor do que o nosso. A nossa dificuldade é saber esperar. Agora guarda uma coisa no seu coração. Se você não puder esperar, Deus não vai realizar. É duro, é difícil, mas depois que você entende como funciona, você vai ter alívio. E olha que curioso, quando você tenta fazer pela sua vontade e você não consegue, o que acontece com a gente? Ansiedade, irritação, medo. Para algumas pessoas é até pior, porque elas começam a questionar se Deus realmente é poderoso, se Deus realmente é Deus, se Ele realmente é soberano e sabe de todas as coisas. Tudo porque não foi feito no tempo da pessoa. Todas as vezes que você quiser fazer pelas suas forças, talvez você até consiga. Você pode usar a sua capacidade, a sua inteligência, você pode usar os seus contatos, mas toda vez que você tentar e não conseguir, você vai atrair ansiedade para dentro de você. E Deus não te criou para isso. Deus te criou para que você tenha paz. Deus te criou para que você realize grandes coisas. Aliás, se você está aqui hoje e acha que você só veio para ocupar um lugar e que você é só mais um na multidão, tire esse pensamento da sua mente. Isso não tem nada a ver com a palavra, mas eu quero te contar uma coisa. Deus tem um plano para você. Se você está aqui no tempo que se chama hoje, não é à toa, é porque Deus planejou algo para você. Se você acha, não, mas eu sou o menor da minha casa, tudo bem, Davi também era. Ah, mas eu sou aquele que ninguém se lembra, tudo bem, José foi vendido como escravo. Ah, mas eu vim de uma cidade pequena, Jesus veio de onde? Deus tem um plano para você. Independentemente de quem você seja, de onde você tenha saído, do que você tenha feito, Deus tem um plano para você. E sabe o que vai fazer acontecer? Se você aprender a confiar e a ter fé. O que é ter fé? Fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Abraão, sai da tua terra, da terra dos teus pais, e vai para a terra onde eu te mostrarei. Ele levantou e foi. O que Deus tem pedido para você fazer? O que Deus quer que você faça? Não importa se é grandioso, ou se é pequeno, se é médio, se é mais ou menos, é a vontade de Deus, você tem que fazer, porque somente quando a gente faz a vontade de Deus, é que a gente entende o que é estar satisfeito. Quem aqui é pai ou mãe? Olha essa história. Imagina que você planejou que no próximo sábado vai levar o seu filho, a sua filha, ou então, imagina que seu filho é pequeno ainda, se não for, e você planejou um dia perfeito. Você planejou levar seu filho ou sua filha no melhor parque de diversões da cidade. E aí você já pensou como vai chegar, no que vai comer, a roupa. Você fala para o seu filho que no sábado isso vai acontecer. Você acorda no sábado, 6 horas da manhã,
começa a preparar as coisas, às 7 você acorda a criança e fala, filho, hoje é o dia de ir para o parque. Vamos tomar café, depois você troca o pijama e a gente sai. Tá bom, mamãe, tá bom, papai. E aí, vocês tomam o café, conversam sobre como vai ser. E quando termina esse momento, você diz, filho, agora vai trocar de roupa. Ele fala, não, agora eu quero ver desenho animado. Não, filho, tem um plano. A gente vai para o parque, lembra? Hoje vai ser o nosso dia perfeito. Vai para o seu quarto agora, troca a sua roupa, que a gente vai sair já já. E aí você começa a fazer as suas coisas. E o tempo passa, você fala, ué, cadê a criança? Quando você entra no quarto, o que seu filho está fazendo? Assistindo desenho e ainda está de pijama. Inevitavelmente, o seu plano perfeito vai se atrasar. Porque na hora que você deveria estar chegando no parque com seu filho para o seu dia perfeito, você ainda está dentro de casa, corrigindo a criança. Deus é o pai dessa história, é a mãe dessa história. E muitas das vezes, nós somos a criança. Deus tem um plano perfeito para aproveitar o dia, mas a gente quer ver desenho animado. Deus, faz aqui, faz acontecer aqui, faz acontecer aqui. Por que a gente não pergunta, qual é a tua vontade? O que tu queres que eu faça? Para onde eu tenho que ir? Com quem eu tenho que falar? Onde eu tenho que tocar a minha mão? Ele é Deus, e não a gente. Ele é o pai da história, e nós somos a criança. Confiar em Deus é trocar a sua vontade pela vontade dEle. Guarda isso. Se você estiver anotando, anota. Confiar em Deus é trocar a sua vontade pela vontade dEle. Confiar em Deus é saber esperar. Nessa história que eu contei, você é a criança da história, eu também sou a criança da história. Imagina que a gente é uma criança de 7 anos, de 8 anos, e eu te pergunto, você sabe o que vai ser melhor para o seu dia? Você sabe onde você tem que ir para o seu dia ser melhor? Para o seu dia ser bom? Se você for uma criança de 8 anos, hoje você tem a maturidade de um adulto, mas imagina, uma criança de 8 anos, ela saberia escolher a melhor opção para o dia dela, para o dia dele? Pode responder. Não. Mas o pai sabe. Deus sabe o que é melhor para o seu dia, Deus sabe o que é melhor para o seu trabalho, Deus sabe como é o seu futuro. Por que a gente não confia nele? Porque a gente precisa se livrar da tentação de fazer a nossa vontade, do nosso jeito, como a gente quer, de fazer tudo no nosso tempo. E é incrível como a gente sofre repetidamente com o mesmo erro e não aprende. Alguém aqui sofre de ansiedade? Eu vou manter a minha mão levantada porque eu tenho ansiedade. Eu tenho ansiedade. E às vezes eu me pego e falo assim, se eu estou ansioso, é porque eu não estou confiando em Deus. Se eu estou irritado e pensando como é que eu vou fazer, é porque eu não estou confiando em Deus. Aí eu peço perdão, falo, Deus, e agora? O que eu faço? Qual o caminho que eu vou? Quando Deus te dá uma direção e você segue, você está confiando nele. Quando você espera, mas não está acontecendo, isso também é terrível, né? Deus, mas não está acontecendo, eu estou esperando tem 10 anos. Mas todo mundo está se dando bem, menos eu, não dá para acelerar o processo? Por que comigo não? Porque existe uma história para cada um, existe um processo para cada um, existe uma missão para cada um. Guarda no seu coração. Quando você confia, Deus faz acontecer. Quando você confia nele, ele faz acontecer. O realizar pertence a ele, o fazer pertence a ele. A nossa parte não é fácil, a nossa parte é difícil. É mais fácil que a dele, mas a nossa parte é difícil, esperar e confiar. No mundo em que a gente vê tantas pessoas falando de estratégia, de como fazer, de como em 7 dias ficar milionário, a gente fica tenso e fala, e aí, quando é que vai acontecer comigo? E eu quero contar uma história que está na Bíblia. A mensagem de hoje se chama 5 verdades que Jesus quer te dizer. E ela está a partir da história
de Lázaro. Está em João 11, se você quiser abrir a sua Bíblia. Em João 11. Me perdi aqui. Já colocou? Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está doente. É o tipo de alerta que a gente também faz para Deus o tempo inteiro. Daqui a pouco vai faltar. Se o emprego não chegar, vai dar ruim ali. Não é só com você. Acontece com muita gente. As duas irmãs e tal. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. E aí os discípulos falam: acabaram de tentar te apedrejar lá, vai voltar para lá. Às vezes Deus fala: vai lá e faz isso. Fala: ah, Jesus, mas lá vai ser difícil. Você vê que a dificuldade para confiar em Jesus e em Deus não é só da gente, é desde que o mundo é mundo. A grande diferença é quando você aprende a confiar e dá o passo de fé, Deus começa a fazer acontecer na sua vida. Se não houver fé, Ele não tem como depositar o que Ele quer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E não se esqueça, fé não é pedir com vontade, não adianta ficar o dia inteiro de joelho, não adianta chorar, não adianta gritar, não adianta rodar, não adianta, fé não é isso. Fé é fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Fé é confiar na palavra dEle. É óbvio que a gente pode pedir a Deus, a gente pode fazer nossos pedidos, a gente pode ser específico, mas é muito melhor você entender que a vontade dEle é perfeita e agradável. E quando a gente pede que Ele faça a vontade dEle, como Jesus nos ensinou a orar, você está sendo o mais correto possível. Não existe problema nenhum em você ter o seu sonho, o seu desejo, e querer realizar, e ter a sua empresa, e crescer, e influenciar pessoas. Não tem problema nenhum. Você pode buscar isso, você pode pedir isso a Deus. Mas talvez não seja o plano de Deus. E aí no meio do processo, Ele vai te mostrar. Tem gente que fala: mas está doendo demais. É porque precisa doer. Quanto mais rapidamente mudarmos a nossa mentalidade, quanto mais rapidamente entendermos quem é Deus, quanto mais rapidamente exercermos fé da forma certa, mais rapidamente os resultados vão chegar. E os melhores resultados, aqueles que vêm de Deus, e não da força do teu braço. Deus tem um plano para você. Deus te mandou ir para algum lugar. Deus te mandou fazer alguma coisa. Por que você ainda não foi? E se você já foi, continua. Você está no caminho certo. Ah, Daniel, mas está difícil. Você não sabe quão difícil é. Não existe vitória sem luta. Não existe vitória sem luta. Não tem como um boxeador entrar no palco e falar assim: você é o campeão, mas eu nem lutei. Não existe isso. Ele precisa enfrentar, ele precisa lutar, para no final ser declarado campeão. E quanto maior a luta, maior é a glória. Maior é a vitória. Agora imagina a vitória que Deus tem preparado para a tua vida. Se o desafio está grande, a vitória vai ser enorme. Se você acredita nisso, bata a palma, louve o nome do Senhor. Vou seguir na leitura. Jesus, nessa altura aqui, ele já sabe que Lázaro tinha morrido, e ele conta
para os discípulos: não, Lázaro morreu, vamos lá comigo. E aí eles vão. Então, olha só, ele recebeu um recado de que Lázaro estava doente. 2 dias depois, ele decide ir para Betânia. E quando ele está indo, ele fala: eu já sei que Lázaro morreu. Porque ele era Deus, porque ele é Deus. Ele sabe de todas as coisas. E aí quando ele chega, versículo 17, quando ele chega em Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa frase se repete mais uma vez nessa história. Essa frase se repete nas nossas vidas quase sempre. Oh, Jesus, por que agora? Não dava para ter feito isso antes? Mas não dava para esperar um pouquinho? Será que a bênção não poderia ter vindo antes? Às vezes a gente fala isso para Jesus. Ah, mas logo agora, se o Senhor tivesse estado aqui, isso não tinha acontecido. E nesse momento muitas pessoas colocam Deus à prova, acham que Ele não é assim do jeito que falam, e o diabo aproveita essa dúvida para semear ainda mais discórdia e tentar afastar a gente de Deus. E aliás, é uma ideia errada achar que o inimigo das nossas almas quer nos cooptar para estar do lado dele, lutando no exército dele. Não, ele só quer confundir a gente 1%. Se ele desviar a nossa rota 1%, a gente já não chega no alvo, e o alvo é Jesus. Para caminhar com Jesus, a gente precisa estar 100%. Não dá para ser mais ou menos, não existe meio crente, não existe mais ou menos no reino de Deus. Você precisa confiar e ter fé em Jesus, seu Senhor e Salvador, aquele que sabe de todas as coisas, o caminho, a verdade e a vida, aquele que conhece o teu futuro e está te dizendo: meu filho, vai. Vai porque eu vou fazer. Vai porque eu estou contigo. Vai porque a minha bênção vai na sua frente. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar, versículo 23, agora o 24. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Jesus começa a dar uma aula para ela, sobre quem ele é. Sim, Senhor, respondeu ela, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa. Chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus já tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa fala repetida é uma grande lição para a gente, porque muitas das vezes a gente acha que Jesus chega atrasado, mas Ele é o dono do tempo. E o que a gente precisa? Aprender o que é fé e confiar nele. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. E Jesus chorou. Versículo 35 diz: Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: veja como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Olha aqui, na vida tem sempre 2 tipos de pessoas, a positiva e a negativa. Tem as pessoas que vão ficar do lado de Jesus e vão falar: caramba, olha só como ele está sentindo a dor, eu vejo nos olhos dele. E tem a pessoa que vai falar: ih, chegou atrasado. Tem gente que vai falar: eu confio, vai acontecer. E tem gente que diz: ah, agora, de novo, por quê? Por que comigo, outra vez?
Eu acho que você não é tão poderoso assim. De qual lado você está? De qual lado você se posiciona todos os dias da sua vida? Daqueles que confiam ou daqueles que questionam? Tem uma hora que a gente precisa decidir de qual lado a gente vai estar. Eu vou te dar um spoiler, só um lado termina feliz no final. Só um lado é o lado do Pai, é o lado de Jesus. Só um lado é o lado da vitória, é o lado em que você vai poder olhar, sorrir e falar: finalmente eu estou aqui onde eu sempre deveria estar. Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada, e disse: rolem a pedra para o lado. Aí Marta, irmã de Lázaro, falou: Senhor, ele está morto há 4 dias, o mau cheiro deve estar terrível, não faz isso não. Meu Deus, às vezes Deus quer fazer um milagre, a gente fala: não, agora não. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa das pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus é a palavra, então ele vai e fala para que as pessoas ouçam e tenham fé. Toda vez que você mergulhar na palavra e buscar aqui, as promessas e o que ele já fez, a sua fé vai aumentar. Não dá para ser cristão, mais ou menos. Então você precisa mergulhar na fonte da fé. Você precisa se alimentar disso todos os dias. Está com um problema? Está enfrentando uma dificuldade? Lê a palavra, dobra o teu joelho e espera a vitória. Não vai ser no seu tempo. Vai ser no tempo de Deus. Aí você fala: não, mas tem que ser agora. Mas o tempo de Deus é perfeito. Eu acredito que nós temos uma escala a 3 tipos de pessoas em relação ao tempo. Os apressados e os ansiosos são a maioria, eles estão lá na base dessa pirâmide do tempo. Aí depois você tem os cautelosos, os que têm cuidado, e eles aproveitam melhor o tempo. E acima deles, lá no topo, estão os estratégicos, aqueles que calculam tudo, aqueles que sabem como funciona. Esses aproveitam muito, muito, muito bem o tempo. Mas acima de todos eles, há o soberano, o dono do tempo, aquele que sabe todas as coisas, aquele que sabe quando vai fazer acontecer. Será que Jesus deveria ter chegado antes? Será que Jesus deveria ter chegado antes no problema da sua vida? Calma, a gente vai chegar lá. Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou o céu e disse: Pai, eu te agradeço. Então Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Ele faz o milagre acontecer com a voz, falando, dando uma ordem, e o morto saiu com as mãos e os pés com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. As 5 verdades que Jesus tem para te dizer nessa noite, baseada na história de Lázaro, e eu quero que você guarde e anote isso, porque isso tem a ver com fé e aprender a confiar em Deus. Cada vez que você confiar em Deus, Ele vai fazer. E uma coisa terrível que precisa ser dita: se você não souber esperar o tempo de Deus, você vai viver refém do relógio da aflição. Se você não souber esperar o tempo de Deus, você vive refém do relógio da aflição. Você vai estar sempre preocupado, você vai estar sempre ansioso, você vai estar sempre irritado, porque tudo tem que ser no seu tempo, mas as coisas não acontecem no seu tempo. E é incrível como a chave vira quando você passa a acreditar em Deus. Você fala assim: falta 1 minuto para acabar tudo. Mas Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. E aí faltando 30 segundos acontece. Na medida que a gente amadurece na fé,
a gente começa até a fazer piada disso. Falei, aí, você acha que Deus vai aparecer para resolver faltando 15 ou faltando 20 segundos? Porque aparecer Ele vai. Porque resolver Ele vai. Porque se Ele prometeu, Ele cumpre. Deus não é homem para mentir. Quando você confia, Ele faz acontecer. O versículo 35 de João 11 diz: Jesus chorou. A história de Marta e Maria, aqui nesse capítulo, é a história de duas irmãs que perderam o único irmão que elas tinham. Elas perderam alguém valiosíssimo. Eu não sei qual é a perda da sua vida. Certamente você já perdeu alguém. Ou certamente você já perdeu algo muito importante para você que te colocou num período de luto. Talvez o seu emprego, talvez a estabilidade financeira, talvez o seu casamento ruiu. Alguma coisa te deixou de luto. Alguma coisa te deixou perguntando, cadê Jesus nessa história? Por que tanto sofrimento? Por que eu tive que passar por tudo isso? Por que foi tanta humilhação? Por que aquela pessoa apontou o dedo para a minha cara e disse o que ela disse? Por que você deixou? Eu não conheço a sua perda, o tamanho dela e o impacto que ela causou em você, ou talvez ainda cause. Mas Jesus tem uma coisa para te dizer hoje sobre isso. Eu sinto a sua dor. E eu tenho algo preparado para você. Das 5 verdades que Jesus quer te dizer, uma é essa. Eu sinto a sua dor. E eu tenho algo preparado para você. Quando Jesus encontrou Marta e Maria, Ele chorou, porque Ele sentiu a dor das pessoas. Talvez você ache que Deus é um Deus distante, que está lá em cima e não se preocupa com você. Essa é uma mentira que te contaram. Ele te colocou aqui porque Ele tem um plano. Ele sabe que você vai realizar porque foi Ele que te fez. E quando você sofre, Ele sofre com você. Se você se sente abandonado, joga esse sentimento para fora agora, porque Jesus está te dizendo, eu sinto a tua dor, eu tenho algo preparado para você. No versículo 2, existe um conhecimento maravilhoso. Diz, Maria, irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. Será que a gente ama a Deus e a Jesus como Marta e Maria, a ponto de servi-lo, a ponto de fazer as coisas por Ele? Sim, tenho certeza que sim. Tenho certeza que todo mundo aqui ama a Deus e deseja estar com Ele, sim. Quando Jesus decide ir até Betânia, Ele vai porque aquelas pessoas o amavam e Ele amava aquelas pessoas. E a segunda coisa que Jesus quer te dizer nessa noite, com base na história de Lázaro, Marta e Maria, é que eu cuido daqueles que me amam. Se você ama a Deus, pode ficar tranquilo, porque Ele está cuidando de você. Ah, mas parece que não está, mas está. Tem uma hora que a coisa acontece, só não é no seu tempo, é no tempo dEle. Se você não souber esperar o tempo de Deus, você vai viver refém do relógio da aflição. Sempre preocupado, sempre ansioso, sempre nervoso, sempre questionando, sempre resmungando, sempre murmurando. Porque você coloca a sua vontade na frente da vontade de Deus. Eu quero que você pense no que você está passando, porque existe um porquê, existe um propósito para tudo isso. Às vezes parece que não, né? Às vezes parece que é um sofrimento puro e simples. Falar, Deus, por que é tão difícil? Por que eu não posso botar um produto à venda e todo mundo comprar logo na primeira semana? Por que eu não posso botar o meu currículo e ser contratado em 10 minutos? Por que eu não posso falar e minha mulher me entender? Ou eu posso falar e meu marido me entender? Por que tem que ser difícil? Por que ele foi embora? Por que ele disse isso? Por que quebrou? Por que meu sócio me traiu? Por que meu irmão fez isso comigo? Eu não sei qual é o processo que você está passando. Mas existe um propósito para tudo isso. Jesus não teve nada a ver com a morte de Lázaro. Lázaro simplesmente morreu. Jesus não tem nada a ver com a dor que impuseram a você. Porque muitas pessoas, infelizmente, culpam a Deus. Ah, se isso aconteceu, foi porque Ele permitiu.
Ah, porque Deus não me protegeu. Ah, porque Deus não cuidou de mim. Deus não tem relação com a sua dor causal. Ele não causou, Ele não gerou, Ele não jogou em cima de você. Muitas pessoas, inclusive, falam assim, ah, Deus está me fazendo passar pela prova. É verdade. Deus que criou esse propósito para eu... É verdade. Deus não faz isso para que você prove nada para Ele. Sabe por quê? Isso é muito interessante. Tem gente que acha isso. Tem gente que acha que Deus está te colocando num processo ou numa prova porque Ele quer saber se você é bom mesmo. Sabe por quê? Ele não pode esperar isso? Porque Ele te conhece, foi Ele que te fez, Ele sabe que você vai vencer ou que você vai fracassar. Ele sabe. Ele te fez. Quando a gente passa por um processo, por um momento difícil, por uma prova, por uma provação, na verdade Deus está querendo que a gente aprenda o nosso limite e que a gente é capaz de vencer. Quando você vence uma dificuldade, você ganha confiança e fala, agora eu posso ir para o próximo nível. Você fica confiante e começa a caminhar mais, fala, Deus, ó, eu passei nessa prova de fé, pode me mandar outra. Quando você não avança, quando você fracassa, você fala, isso não é para mim. Ou então você volta para a humildade e fala, eu preciso aprender mais, eu preciso mais de Deus, porque veio a tentação e eu caí. Deus não manda um processo para saber se você vai passar na prova, Ele sabe que você vai passar. É para que a gente aprenda o nosso limite, a nossa capacidade, onde a gente pode chegar. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. E existe um processo, e existe um propósito, e existe um motivo para isso. A terceira coisa que Jesus quer te dizer é que Ele vai no lugar da sua dor para curar aqueles que confiam nele. Quando Lázaro morreu e levou uma tristeza para toda aquela região, Jesus foi até lá para curar a dor das pessoas. Você conhece a história? Jesus está te dizendo, seja lá onde tiver a sua dor, se você sofreu um abandono, se você foi traído por um chefe, pela esposa, pelo marido, por um amigo, pelo melhor amigo, Jesus está dizendo que vai no lugar da tua dor, porque Ele fez isso com Marta e Maria, não tem por que Ele não fazer por você. Não tem por que Ele não fazer por você. Eu vou no lugar da sua dor, para curar a tristeza daqueles que confiam em mim. Você acredita nisso? Estou vendo pouco amém, estou vendo poucas pessoas acreditando. Acredita ou não acredita? Amém ou não amém? Amém. Isso aí. O quarto ponto, a quarta verdade que Jesus quer te dizer, é que talvez a vida não é fácil. A gente sabe que a vida não é fácil. A gente tem muitos sonhos, muitas das vezes a gente cai no erro de se comparar com as pessoas. E aí a gente se sente mal, pastor Maurício. Aí a gente se sente menor. Porque fulano tem, eu não tenho. Porque ciclano faz e eu ainda não fiz. Porque todo mundo foi e eu não. Comparação estiver colocando lá embaixo. Às vezes são as perdas da vida. Às vezes são os tombos da vida. Tem muitas coisas que Deus quer que a gente passe para aprender e crescer. Tem outros problemas que nós mesmos criamos, que nós mesmos buscamos. E aí, vem a derrota, vem a decepção, vem a ansiedade, vem o medo, e parece que algo morreu dentro da gente. Tem pessoas que, porque ouviram uma palavra maldita de uma pessoa que amava, fechou o coração e nunca mais gostou de ninguém. Algo morreu dentro dessa pessoa. Tem pessoas que passaram por um processo difícil, foram enganadas, e elas fecharam o coração, as emoções, e não conseguem mais ter amigo de verdade. Algo morreu dentro dela. A dureza da vida, infelizmente, nos impõe derrotas e faz com que algumas coisas morram dentro da gente. Mas a quarta coisa, a quarta verdade, que Jesus quer te dizer,
vem para fora, porque está começando um novo tempo. Lázaro estava morto, Lázaro não tinha mais esperança, as pessoas estavam chorando, não queriam nem abrir a sepultura, porque estava 4 dias lá e o cheiro ia contaminar todo o ambiente. E Jesus foi lá e falou: Lázaro, vem para fora. É isso que Jesus está te dizendo hoje. Tem algo que morreu dentro de você? Tem uma decepção que está aí te acompanhando há anos e anos? Tem uma fraqueza que você não consegue curar? Tem algo que está te paralisando? Que tem algo que não te deixa cumprir o propósito de Deus? Deus está vindo hoje para trazer vida e falar: vem para fora. Começou um novo tempo na sua vida. Se você acredita, dá uma salva de palmas, Senhor. Uma das grandes verdades que a gente vai guardar dessa mensagem é que a presença de Jesus faz toda a diferença. Quando não havia Jesus em Betânia, Lázaro morreu. Quando Jesus chegou, ele ressuscitou. Quando não há Jesus na nossa vida ou nas nossas decisões, vai haver ansiedade, irritação e medo. Quando há Jesus, há o caminho, a verdade e a vida. A solução, a decisão acertada, a futuro, a paz, a prosperidade. A presença de Jesus faz toda a diferença, e você não pode abrir mão de ter a presença de Jesus todo dia, porque Ele te prometeu que estaria contigo. Por que você não pede a ajuda dEle? Então passa a pedir, todo dia quando você levantar, começa a orar e falar: Jesus, está começando o meu dia, eu quero que Tu estejas comigo. Eu estou indo para o trabalho, vai comigo. Eu estou voltando para casa, esteja comigo. Eu tenho uma reunião importante, me dá o direcionamento. Tem aquelas pessoas do trabalho que implicam comigo, me dá sabedoria. A presença de Jesus faz toda a diferença. Você realmente quer viver o que Deus tem para a sua vida? Você realmente quer viver algo especial? Você realmente quer ajudar as pessoas? Você realmente quer tocar e mudar cenários? Então chame Jesus para caminhar do seu lado, porque quem faz é Ele, no tempo dEle. Ele é poderoso, Ele sabe a hora, Ele faz acontecer. A quinta verdade que Jesus tem para te dizer nessa noite tem a ver com que Marta e Maria falaram para Jesus quando se aproximaram dele: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Muitos de nós, com outras palavras, falamos isso para Jesus. Ah, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu casamento não teria acabado. Se o Senhor estivesse aqui, aquele meu sócio não teria feito o que fez. Se o Senhor estivesse aqui, eu teria conseguido fechar aquele negócio. Se fosse da tua vontade, eu conseguia comprar o carro. Se eu tivesse a sua aprovação, se você estivesse aqui. Às vezes você passa por uma situação difícil e fala: por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que Deus me abandonou? Por que Deus me esqueceu? Às vezes o processo é tão difícil, é tão doloroso, que a gente começa a questionar essas coisas. E a gente fala: eu não mereço passar por isso. Eu não deveria passar por isso. Por que Ele falou o que Ele falou para mim? Como que Ele teve coragem de olhar na minha cara e fazer isso? Às vezes uma pessoa que você ama, um amigo, uma amiga, um parente, um pai, um filho, cria uma confusão, cria um caos e te envolve num problema que você fala: por que eu estou passando por isso? Será que Jesus não pode vir e resolver? Será que eu tenho que sofrer mais uma semana? Por que tanto tempo? Por que tanta dor? Por que tanta dúvida? Com outras palavras, foi isso que Jesus ouviu de Marta e Maria. Jesus sabia que Lázaro estava doente. E ele ainda esperou 2 dias para ir para lá. E quando ele chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Sabe aquela bênção que você está buscando? Você está pedindo para Deus todo dia: Deus, eu quero essa bênção. Deus, eu preciso disso. Deus, me dá. Deus, está na hora. 2023. Deus, eu estou fazendo essa corrente desde 1984. Quando é que vai acontecer na minha vida? Por que não chega logo? Por que não vem? Por que não acontece? A gente pergunta para Deus, a gente questiona Deus, a gente pede. A gente sofre, a gente sente, a gente lamenta, a gente questiona, a gente duvida. Por que a bênção não veio logo? Por que o milagre não aconteceu?
Tem alguém esperando algo grandioso acontecer? Grandioso. Pode abaixar a mão. Tem alguém esperando algo mediano acontecer? Mediano. Todo mundo quer coisa grandiosa. Ô, povo de fé. Gostei. Você está esperando algo acontecer. Você já deve ter ouvido promessa. Você já deve ter ido em culto e as pessoas começaram a falar sobre esse assunto e você falou, é a confirmação. Pode ter sido sim, eu acredito. Você começou a fazer planos para quando aquilo acontecer. Você quer que aconteça. Você pede para Deus acelerar. Você está sonhando, você está construindo, você está planejando, você está pedindo para que faça. É justo, é legal. Você está esperando uma bênção, algo que Deus te prometeu, algo que você merece ter. Talvez você esteja esperando um milagre. A conversão de um filho, de um parente, a volta de um filho para o reino de Deus. Talvez você esteja esperando a reconciliação do seu casamento. Talvez você esteja esperando que Deus restaure as suas emoções para que você volte a trabalhar em alto nível. Talvez você esteja esperando que Ele abra as portas para que você prospere. Eu sei que cada um aqui está esperando alguma coisa, e eu também estou esperando. A quinta verdade que Jesus quer te dizer nessa noite é que eu nunca chego atrasado, e eu sei a hora em que eu vou fazer acontecer na sua vida. Eu sei a hora em que eu vou te levantar. Eu sei a hora em que eu vou derrubar seus inimigos. Eu sei a hora em que a bênção vai chegar e vai te transformar numa outra pessoa. Eu quero que você guarde uma coisa no seu coração. Pode aplaudir o Senhor. Amém. Deus sabe a hora em que as coisas vão acontecer. Eu quero ler um versículo. Está em Isaías 49:8. Assim diz o Senhor, no tempo certo, eu lhe responderei. Salmos 138:8. O Senhor cumprirá seus planos para a minha vida, pois teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Deus vai cumprir os planos dele na sua vida. Deus sabe a hora que vai fazer acontecer. Se a tempestade vier, Jesus vai acalmá-la. Se uma sentença se levantar contra você, Ele vai revogar. E se a escuridão tentar te pegar no meio do caminho, Ele vai parar contigo e vai resplandecer, porque Ele é a luz. Se você acredita, se você tem fé, aplauda o Senhor Jesus. Ele sabe a hora de fazer acontecer, Ele nunca chega atrasado. Eu quero desejar que você tenha uma noite maravilhosa, uma noite de paz, e que amanhã, quando você se levantar para mais um dia de trabalho, para mais uma jornada diária, você se lembra que o Deus, o dono do tempo, está contigo, e que Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, está contigo, e que Ele tem um plano para você, e que Ele sabe a hora que vai fazer acontecer. E aí, quando você acordar e se lembrar de tudo isso, faça uma coisa, diga, obrigado, Jesus, eu vou confiar. Uma coisa que nós precisamos guardar no coração, essa é a mensagem de hoje. 5 verdades que Jesus quer te dizer. Fez sentido para você? Você pegou alguma coisa para você? Que bom. O culto de quarta-feira, mentoreados por Deus, é para que a gente aprenda ainda mais sobre a palavra e possa aplicar no nosso dia a dia. Quando você aprender a confiar em Jesus, Ele vai fazer as coisas acontecerem. E sabe qual é a maravilha de confiar em Jesus? É que Ele nos permite viver sem ansiedade, sem irritação e sem medo. É incrível. Pode ver que a sua ansiedade é porque você não conseguiu aquilo que você quer. O seu medo é porque você tentou e não deu certo. Mas quando Deus fala, eu vou fazer, e está demorando, você fala, Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Não tem ansiedade, não tem medo, não tem irritação. E hoje eu falei sobre Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Talvez tenha pessoas que estejam aqui, que
há um tempo não tenham mais um relacionamento com Jesus, ou talvez nunca tiveram. Talvez estejam aqui porque foram convidadas, porque ficaram curiosas com, é um templo novo, vou lá ver o que é. Mas ao entrar aqui, vocês encontraram uma mensagem que não é minha, que não vem de mim, mas vem de Deus. Eu te falei de um Jesus que anda com a gente. Um Jesus que sabe a nossa dor, sente o nosso sofrimento e prepara algo para a gente. Eu fico imaginando Jesus diante de Marta e Maria, e elas sofrendo, e ele também sofreu, mas ele sabia o final da história. Jesus sabe o final da tua história. Jesus sabe o próximo capítulo, foi ele que escreveu. É quando a gente decide confiar nele que as coisas mudam. É quando a gente decide perguntar primeiro para ele, é que as coisas mudam. Existe um Jesus, aliás, só existe um, que nos ensina a caminhar. Talvez a coisa mais difícil da vida, é porque talvez possa parecer fácil para vocês, está lá em cima falando, tal, mas não é fácil aprender a caminhar com Jesus. Se você tem a vontade no seu coração um dia de estar aqui em cima ou estar em outro lugar pregando, entenda que você vai falar quando você caminhar com Jesus e passar pelo processo. Não é porque você leu, sabe rimar e falar umas palavras de efeito que vai acontecer. É quando você passa e vence, Jesus te faz vencer, aí você tem autoridade, aí você começa a falar. E existe um Jesus que quer caminhar contigo. Ele quer te pegar pela mão. Sabe aquele pai que planejou o sábado perfeito com o filho? Que já pensou em tudo? Que já sabe o que você vai comer, a roupa que você vai vestir, a hora que você vai chegar, quando você vai descansar, a hora do suquinho, a hora de abanar, a hora de falar, meu filho, passa o protetor solar, vamos embora, chegou a nossa hora, sabe esse pai que cuida? O nosso Deus é assim. O nosso Deus, Ele é como um bom pai que só está esperando o filho levantar os bracinhos para falar, pai, vem aqui, e ele vai correndo. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe, sabe essa experiência. Quando o seu filho era bebezinho e ele não te reconhecia, não sabia o teu nome, nem te enxergava direito quando ela estava nos 3 primeiros meses, mas aí depois ele começa a te identificar, ele levanta o bracinho e fala, papai, ou então ele nem fala, ele só mexe, aí você fica todo feliz, meu Deus, meu filho. Essa é a alegria do coração de Deus. Quando você fala, eu preciso de você, me ajuda, eu estou aqui, eu estou passando por um processo difícil e não estou conseguindo. Eu quero fazer uma oração por 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo são pessoas que estão passando por um processo difícil, que estão enfrentando com muita dificuldade as adversidades da vida. Pessoas que às vezes pensam em desistir, talvez você seja uma dessa pessoa, fala assim, eu não estou aguentando mais, está realmente muito difícil, muito legal o que você falou aí, mas para mim não está dando. Talvez você tenha vindo aqui hoje como uma última alternativa para buscar alívio. Parabéns, você veio no lugar certo. Hoje Jesus quer te trazer alívio. Se você precisa de força, se você precisa de orientação, se você precisa da mão de Deus sobre a sua vida para você suportar o processo, eu peço que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Você que enfrenta dificuldade no seu trabalho, na sua família, você que quer mudar a sua vida, você que já fez tudo o que você podia fazer, mas você olha e fala, não está bom, eu não estou conseguindo, não está sendo desse jeito. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Ele diz assim, vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Existe um Deus que quer te dar descanso. Existe um Deus que quer te dar a mão e falar, meu filho, minha filha, vem comigo.
calma. Eu sei a hora que eu vou fazer acontecer. Calma. Eu sei que está pesado, mas eu também sei que você aguenta. Mas você fala, mas Deus, por que é tão pesado? É para que você aprenda, é para que você saia mais forte, é para que você tenha a capacidade de, ao vencer essa adversidade, começar a tocar e transformar outras vidas. O que Deus tem para depositar sobre você, não é somente para você, é para transbordar e começar a tocar o coração de outras pessoas. Senhor, meu Deus e meu Pai, estão aqui na frente teus filhos e tuas filhas, pessoas que precisam, Pai, da tua força. Elas fizeram um compromisso público de vir aqui para dizer: eu preciso de Ti, eu preciso da Tua mão, eu preciso da Tua força, eu preciso do Teu poder. Deus Todo-Poderoso, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que fechou a boca dos leões quando Daniel estava lá, o Deus que não deixou que Sadraque, Mesaque e Abidnego se queimassem na fornalha. Esse é o Deus que está aqui hoje. E esse é o Deus que te pega pela mão e diz: meu filho, eu vou com você até o final. Minha filha, se você perder as forças, eu vou te levar no colo, porque eu sou o teu pai, porque eu sou o teu Deus, porque eu não abro mão de você, porque eu não desisto de você. Na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro força, eu declaro paz, eu declaro orientação do Espírito Santo, hoje, amanhã e sempre. Não vai te faltar paz, não vai te faltar direção, não vai te faltar a mão de Deus, porque o favor dele, a prosperidade, a bênção vão te perseguir a partir de hoje. Receba a força que vem do alto, receba o poder que vem de Deus, receba o alívio que você tanto queria, que você tanto buscava, porque hoje Jesus está aqui para te abraçar, para te dizer que está cuidando de você. Fica calmo, eu já sei o final da sua história, segura firme, eu estou preparando o próximo capítulo. Não tenha medo, porque eu venci a morte, eu venci o inferno e eu sou com você. Que Deus abençoe cada um de vocês, que a verdade passa a viver dentro de cada um, guiando na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro força, amém, amém e amém. Eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prometido amor. Eu creio em Ti e eu não vivo no que vejo, mas eu vivo no que creio. Deus tem um plano para a vida de você. Deus tem algo guardado. Continua confiando, continua acreditando. Pode voltar para o seu lugar. Eu quero convidar, pode aplaudir, igreja. Eu sei que tem alguém aqui, talvez mais de uma pessoa, que é um amigo da fé, amigo de Jesus, acha legal. Mas Deus não quer ser o seu amigo, Ele quer ser o seu pai. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a sua identidade é transformada. Existe um Deus que quer cuidar de você nos mínimos detalhes. Se você veio hoje aqui, mas nunca aceitou Jesus como Senhor e seu Salvador, Jesus preparou essa noite para você. Talvez você esteja se perguntando o que é aceitar Jesus.
porque eu já ouvi falar e até já frequentei um outro lugar que se falava de Jesus, eu já aceitei esse Jesus. Olha só, quando a gente vem à frente para aceitar Jesus, a gente faz uma aliança com Ele, e Ele faz uma aliança com você, Ele te promete que vai cuidar, que vai te guardar, que quando o medo bater na sua porta, Ele vai colocar a mão em cima. Quando você se compromete a aceitar Jesus como Senhor e seu Salvador, pode parecer que é um ato simples, é só ir na frente e levantar a mão. Pode ser simples para os homens, mas quando isso acontece é uma festa nos céus. Quando isso acontece, Deus automaticamente muda a sua identidade. Ele vai lá, rabicha o que está escrito e bota assim: Ele é o meu filho. Se você está aqui hoje, se essa mensagem sobre Jesus tocou o seu coração, se você nunca aceitou Jesus ou quer dar esse passo de fé para firmar essa aliança, eu peço que você venha à frente, porque eu quero orar por você. Se você sente que é a sua hora de começar a caminhar com Jesus, aquele que vai mudar a sua vida, aquele que vai te apontar a solução dos problemas, aquele que vai te proteger quando o inimigo se levantar. Se você quer entrar para uma nova família, uma família eterna, vem aqui na frente, porque eu quero orar por você. Talvez você já tenha passado pela igreja, por outras igrejas, e tenha se ferido e se machucado, e talvez você tenha prometido que nunca mais ia voltar numa igreja, mas hoje você está aqui. Hoje Deus quer começar a reescrever uma nova história. Hoje Ele quer te guiar por um caminho que você ainda não foi, te mostrar coisas que você ainda não viu. Ele quer realizar as coisas que você sonhou e também estão no coração dEle. Tem alguém que quer dar esse passo de fé? Alguém que quer vir à frente aqui e entregar para Jesus e entrar para a nossa família, a família de Deus? Eu estou te esperando aqui. Talvez se você está incomodado, você mas tem que ir lá na frente. É importante, porque quando a gente vem aqui na frente, a gente faz uma aliança com Ele, uma aliança pública. E quando você se aliancia com aquele que sabe o futuro, com o Todo-Poderoso, aquele que sabe todas as coisas, tudo começa a mudar na sua vida. Existe um Deus que quer te dar descanso, direção e provisão. Se você quer aceitar esse Jesus, vem aqui na frente. Amém. Eu entendo que todos que estão aqui já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E isso é maravilhoso. Siga. A decisão que você tomou vai mudar a sua vida para sempre. O seu nome está sendo escrito no livro da vida, e o Deus Todo-Poderoso agora vai te guiar. Você já tinha vindo à igreja? Você já tinha frequentado? E Deus tocou no seu coração hoje. Parabéns. Parabéns. Eu vou orar pela sua vida. Eu quero que você repita uma oração comigo. Senhor meu Deus, entra na minha vida, entra na minha casa e não saia nunca mais de lá. Ele vai te dar força para vencer o que você precisa, e a direção onde você não consegue enxergar. Ele vai abrir a porta que está fechada, e se o mar estiver fechado, Ele vai abrir também. O pastor Jairo, pastor dessa igreja, vai ter o imenso prazer de pastorear. Eu vou ter o imenso prazer de ser teu irmão em Cristo e caminhar contigo aqui. Existe ao seu entorno, eu queria que você olhasse, pessoas que estão com camisa vinho. Olha, essa é a sua nova família. Deus escreveu o seu nome no livro da vida. Deus te abençoe. Glória a Deus! Santo é o teu nome.
Santo é o teu nome, Jesus. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Chegou a hora de um dos momentos mais importantes para quem de verdade confia em Jesus. Acabamos de ver aqui um milagre e o céu está em festa, porque uma pessoa aceitou Jesus. Vocês acabaram de presenciar algo que provoca uma euforia, uma alegria nos céus. E agora nós vamos viver um momento que mostra a nossa honra e a nossa fé em Jesus. Muitas pessoas confundem esse momento e tem muito esforço do inimigo das nossas almas para confundir a nossa mentalidade, o nosso entendimento sobre o que vai acontecer agora. Na língua portuguesa nós temos muitas palavras que se confundem com outras. Vou te dar um exemplo. Quando alguém chama uma outra pessoa de medíocre, parece que é um xingamento. Mas ela só está falando que ela é mais ou menos. Ela não é nem boa e nem ruim, ela está no meio do caminho, ela é medíocre. Ordinário é a mesma coisa, ordinário é xingamento. Né? Mas não, é aquele que é da ordem. Se ele fosse extraordinário, ele era super legal, mas ele é só normal, extraordinário. E uma terceira palavra que as pessoas confundem muito é generosidade. Generosidade parece, quando você fala assim, fulano é generoso, parece, pastor Dalto, que o generoso é o que dá muito. Ai, muito obrigado, você foi muito generoso comigo, me deu R$1.000. Generosidade não é isso. Generosidade não é dar muito. Generosidade é dar com alegria. Sabe quando você dá um presente de aniversário para uma pessoa que você ama? Qual é a sensação que você busca ali? Você entrega e quer ver se a pessoa vai olhar e ficar feliz. Você fica feliz com a alegria dela. Você está sendo generoso, porque você está dando com alegria, porque você está dando para agradar. Olha que palavra que está na Bíblia, que confunde quem pensa a generosidade da forma errada. Marcos 12:41. Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíram com grandes quantias, generosas, grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse: eu lhes digo a verdade, essa viúva depositou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhe sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Aqui a gente já tem algumas lições. A generosidade não é dar muito. Deus não se importa com quanto você dá. Deus não se importa com isso, sabe por quê? Ele é o Deus do ouro e da prata. Ele tem de sobra. Não é isso que Ele busca ou que a gente busca nesse momento. Há 2000 anos, quando essa história aconteceu lá em Israel, a mulher vivia, as mulheres, elas não tinham voz, as mulheres, elas viviam num sistema em que elas eram oprimidas e elas não tinham direito de falar em público. Mulher não podia ir para a escola nessa época, então era muito difícil ser mulher. A mulher só conseguia ter algum status social quando ela se casava. Agora, olha a desgraça, essa mulher era viúva. Então o status que um dia ela teve, acabou quando o marido morreu. E para completar, ela ainda era pobre. Imagina a situação dessa mulher, numa sociedade em que ela não tinha voz, o status que ela tinha já não existia mais, e ela não tinha dinheiro, ela não tinha para onde ir, ela não tinha mais nada.
Só que ela vivia num tempo em que ensinaram para ela que existia um Deus que olha para as pessoas. E falaram para ela, mas o que as pessoas fazem no templo desse Deus? As pessoas dão ofertas. Então ela pegou tudo que ela tinha. Quando essa mulher deposita a oferta dela, as 2 moedinhas, ela não está dando 2 moedinhas, porque no máximo ela talvez pudesse comprar um passarinho com esse dinheiro. Ela estava falando assim, eu preciso chamar a atenção do Deus que vai mudar a minha realidade. Quando Jesus se encanta com a história dela, fala, ela deu mais do que os outros, é porque o que tinha naquela moedinha não era um valor monetário, era a confiança no único que pode resolver. Quando você tem essa confiança no Deus que resolve, você começa a ser generoso com Ele, porque você dá com alegria, porque isso gera gratidão no seu coração. Quando eu dou a minha oferta, e eu serei um de vocês que vai dar oferta hoje, eu dou a oferta, eu falo, Deus, muito obrigado por esse lugar, porque aqui eu tenho uma igreja, porque essa casa faz um trabalho que alcança mais pessoas, porque eu vejo vidas sendo transformadas e eu sou grato. Então não importa quanto você vai tirar para entregar aqui hoje, importa é como está o seu coração. Se você quer tirar o dinheiro para dizer que deu oferta, não faça isso, guarda no seu bolso e vai gastar com qualquer outra coisa, mas não bota aqui no altar, porque não tem efeito para Deus. Deus não olha o seu bolso, Ele olha o seu coração, e quando Ele vê um coração grato, Ele sorri e fala, aí está o meu filho, aí está a minha filha amada. Então se você quer colocar sua semente de gratidão aqui, se você tem algo a agradecer a Deus pelo trabalho dessa igreja, nós temos algumas formas de você contribuir. Você pode pegar o QR Code, você pode pegar aqui do lado as maquininhas ou os envelopes e contribuir. Entenda que o que Deus quer é o teu coração. O que Ele quer ver é a gratidão, é a confiança, é a esperança que Ele viu naquela viúva pobre que deu 2 moedinhas. Ele não se preocupa com o dinheiro, com a quantidade, Ele se preocupa com o coração. Então se você é muito grato, dê a sua oferta agora, dê o seu dízimo e Deus te abençoe.
Aleluia. Levante suas mãos. Senhor Deus, nós queremos abençoar a vida de cada dizimista e cada ofertante, Senhor. Que as suas casas, seus projetos, seus planos, seus negócios, Senhor, sejam alcançados. Declaramos a bênção dos céus em nome de Jesus Cristo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Glória a Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Se é para Jesus, pode ser mais forte. E se é para Jesus, pode ter até um grito de guerra, não pode não? Um grito de júbilo. Aleluia, aleluia. É noite de vida, é noite de glória, é noite de milagre, irmãos. Você pode ver um milagre aqui hoje. A sua vida aqui hoje é um milagre também. Você que está nos assistindo em casa também, a sua vida é um milagre. Você foi curado, a sua vida foi curada, a sua casa foi curada. Todos que estamos aqui estamos sendo curados, transformados, libertos. Aleluia, aleluia. Jesus está na casa, irmãos. Aleluia. Estou muito feliz porque o Senhor, Ele mais uma vez, Ele nos surpreende. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por derramar a Tua glória sobre nós. Obrigado por ativar e avivar, Senhor, o Teu Espírito em nós, Jesus. Continue conosco, continue nos guardando, blindando, protegendo a nossa vida, a nossa família, Senhor, porque esta semana será a melhor semana da nossa história. Essa semana eu declaro que nós assinaremos novos contratos. Essa semana nós assinaremos novas oportunidades. Prepararemos uma caneta específica para essa assinatura. Eu sei que o que estava preso na justiça será liberado, em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado, que o teu povo seja cheio do teu poder, que o seu nome seja exaltado para todo sempre, Senhor. Eu abençoo a vida de cada irmão que está aqui, de cada irmã, de cada família representada, Senhor, que possamos ser surpreendidos pela tua glória, pelo teu poder, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém bem alto? Amém. Abra os seus braços o mais longo que você puder para receber. Aleluia, aleluia. Que o amor de Deus, a graça, nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do meu amigo, do seu amigo, do nosso amigo Espírito Santo, seja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Deus abençoe, até quarta-feira que vem. Deus abençoe, vão em paz. Aleluia.